Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal, soma e subtração de frações. Vou mostrar para vocês uma técnica que envolve soma e subtração de fração utilizando o princípio de mínimo múltiplo comum. A gente já fez um vídeo falando sobre soma e subtração de fração. Aqui eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Aqui a gente vai fazer um movimento rápido de como se faz soma e subtração de fração, utilizando a ideia de mínimo múltiplo comum. Então, eu já coloquei aqui a definição: para somar e subtrair frações de denominadores diferentes, a solução é obter um mínimo múltiplo comum, que a gente chama de MMC, dos elementos das frações. Bom, um pequeno exemplo: 1/2 menos 1/12 mais 7/15. O que eu devo fazer? Para transformar todos os denominadores em denominadores iguais, essa técnica me diz que a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar os denominadores. Eu vou colocar 2, vou colocar aqui no lado, 2, 12 e 15, e achar o menor múltiplo comum entre esses três valores. Vamos ver como é que funciona. Eu começo com os números primos. O primeiro número primo que eu conheço é o número 2. E vejo dentre desses números quais deles são divisíveis por 2. Então, o 2 dividido por 2 é 1. 12 dividido por 2 é 6. O 15 eu não consigo dividir por 2, então eu vou copiar simplesmente o 15. Bom, eu ainda consigo dividir por 2, porque o 6 é divisível por 2, então eu copio 1 de novo. 6 dividido por 2 é 3. O 15 eu ainda não consigo fazer a divisão por 2. Como o 13 e o 15 não são divisíveis por 2, eu vou para o próximo, que é o número 3, o próximo número primo. Então aqui eu copio simplesmente 1. 3 dividido por 3 é 1 e 15 dividido por 3 é 5. Não consigo mais dividir por 3, então o meu próximo número primo é 5. Então fica 5, aqui eu copio 1 novamente, copio 1 novamente. 5 dividido por 5 é 1. Como eu cheguei no 1 aqui embaixo em todos os meus números, então eu cheguei no final do meu processo. Agora eu só tenho que multiplicar esses valores aqui. Então 2 dividido por 2 é 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 é 60. Então, o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum de 2, 12 e 15 é 60. O que eu faço agora? Bastante simples. Eu vou colocar todos eles já com uma mesma barra, simbolizando que todos eles têm o mesmo denominador, e vou fazer o seguinte processo. Então, eu vou fazer 60 dividido por 2. 60 dividido por 2 dá 30. 30 vezes 1. Então, eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, 60 dividido por 2, 30. 30 vezes 1 é 30. Menos 60 dividido por 12, 5. 5 vezes 1 é 5. Próximo. 60, agora para esse lado aqui, ó. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. 60 dividido por 15, 60 dividido por 15 é 4. 4 vezes 7, então eu vou multiplicar pelo de cima. 4 vezes 7 é o tal do 28. Bom, para saber a resposta, então, da soma e da subtração dessas frações, o meu denominador é 60, agora eu tenho que fazer 30 menos 5 mais 28, que é 53 sessentavos, que é a resposta final, porque eu não consigo fazer nenhuma simplificação nessa fração. Então, 53 sessentavos é a resposta da seguinte operação: 1/2 menos 1/12 mais 7/15, utilizando como base o princípio do mínimo múltiplo comum para transformar essas frações aqui em denominadores iguais, que é o que é necessário, como a gente sabe, para fazer soma e subtração de fração. O próximo exemplo, eu tenho então 3 sobre 10 menos 1/2 e 5 sextos. Primeira coisa que eu vou fazer, tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, ó, 10, 2 e o 6. Fazendo o mínimo, então, começo com o meu primeiro número primo, porque eu tenho múltiplos de 2. Então, 10 dividido por 2 é 5. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é o 3. Continuando, como não tenho mais números que são divisíveis por 2, eu vou para o próximo número primo, que é 3. Continuo aqui com 5. 1, ok. 3 dividido por 3 é 1. Não tenho mais divisíveis por 3, o próximo número primo é 5. 5 dividido por 5 é 1.
cheguei no final do processo do meu mínimo múltiplo comum. Agora eu simplesmente multiplico. 2 vezes, multiplico esses números, então 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5 é 30. O mínimo múltiplo comum de 10, 2 e 6, então é 30. Vou fazer como fiz antes. Divido pelo de baixo, que é o denominador, e multiplico pelo de cima, certo? Então, primeira divisão. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 3 é o 9, menos 30 dividido por 2, 15, 15 vezes 1, 15. Depois, 30 dividido por 6, 30 dividido por 6, que é 5, 5 vezes 5, então vou multiplicar pelo de cima, 5 vezes 5, que é o 25. Fazendo então as operações com os numeradores, eu chego no 19 sobre 30. De novo, 19 sobre 30. De novo, eu fiz a soma e a subtração destas frações aqui, 3 décimos menos 1 meio e 2 sobre 6, utilizando o princípio básico do mínimo múltiplo comum para transformar esses denominadores, que eram denominadores diferentes, em denominadores iguais, para que no final a gente pudesse transformar essas frações em frações equivalentes, que seria 9 sobre 30, menos 15 sobre 30 e 25 sobre 30. E então, para conseguir a resposta, 19 sobre 30 avos, que é então o resultado final da soma e da subtração dessas frações. Muito parecido com o processo que a gente já tinha feito, que a gente já tinha, na verdade, enunciado aqui, né, pessoal? E passado, então, por esse exemplo. Depois que fizemos esse exemplo, usamos o processo, então, do mínimo múltiplo comum. Esse aqui, né, pessoal, é o MMC, que a gente chama, mínimo múltiplo comum. Aplicamos nesse. Também aqui aplicamos o MMC para conseguir obter denominadores iguais. Bom, fizemos então 2 exemplos, mostrei uma técnica de como faz soma e subtração de fração e fizemos também uma brincadeirinha diferente. Para quem assistiu até aqui o vídeo, saiba que de agora em diante, em alguns dos nossos vídeos, a gente vai eleger um mascote e o nosso mascote do vídeo de hoje é a barata. Então gostaria de fazer uma pequena brincadeira com quem assistiu o vídeo até aqui, que comente, vai lá nos comentários, escreva alguma história interessante que já teve envolvendo baratas e também, se quiser, pode comentar e perguntar alguma coisa sobre fração, que sempre a gente vai responder as dúvidas que porventura vocês possam ter sobre esse assunto. Fica um grande abraço do professor Juliano e nos vemos nos próximos vídeos, pessoal. Até mais!